Muito bem. Então, dando continuidade às leituras que fazíamos sobre aqui o sermão da 60ª do Padre Antônio Vieira. Então, retomando do capítulo 2, repetir o capítulo 2, ler o capítulo 3 em diante, ok? Então, vamos lá. Parágrafo 2, na verdade. A semente é a palavra de Deus. A semente é a palavra de Deus. O trigo que semeou o pregador evangélico, diz Cristo, que é a palavra de Deus. Os espinhos, as pedras, o caminho e a terra boa em que o trigo caiu são os diversos corações dos homens. Os espinhos são os corações embaraçados com cuidados, com riquezas, com delícias, e nestes afoga-se a palavra de Deus. As pedras são os corações duros e obstinados, e nestes seca-se a palavra de Deus, e se nasce não cria raízes. Os caminhos são os corações inquietos e perturbados com a passagem e tropel das coisas do mundo, umas que vão, outras que vêm, outras que atravessam, e todas passam. E nestes é pisada a palavra de Deus, porque ou a desatendem ou a desprezam. Finalmente, a terra boa são os corações bons, ou os homens de bom coração, e nestes prende e frutifica a palavra divina com tanta fecundidade e abundância, que se colhe 100 por 1, e frutificou 100%. Primoroso esse texto. Este grande frutificar da palavra de Deus é o em que reparo hoje. É o em que reparo hoje. E é uma dúvida ou admiração que me faz suspenso e confuso depois que subo ao púlpito. Se a palavra de Deus é tão eficaz e tão poderosa, como vemos tão pouco fruto da palavra de Deus? Diz Cristo que a palavra de Deus frutifica 100 por 1, e já eu me contentara com que frutificasse 1%. Se com cada 100 sermões se convertera e emendara um homem, já o mundo fora santo. Este argumento da fé, fundado na autoridade de Cristo, se aperta ainda mais na experiência, comparando os tempos passados com os presentes. Lede as histórias eclesiásticas e achá-las-eis todas cheias de admiráveis efeitos da pregação da palavra de Deus. Achá-las-eis todas cheias de admiráveis efeitos da pregação da palavra de Deus. Tantos pecadores convertidos, tanta mudança de vida, tanta reformação de costumes, os grandes desprezando as riquezas e vaidades do mundo, os reis renunciando os cetros e as coroas, as mocidades e as gentilezas metendo-se pelos desertos e pelas covas. E hoje, nada disto. Nunca na Igreja de Deus houve tantas pregações, nem tantos pregadores como hoje. Pois se tanto se semeia a palavra de Deus, como é tão pouco o fruto? Não há um homem que em um sermão entre em si e se resolva. Não há um homem que em um sermão entre em si e se resolva. Não há um moço que se arrependa. Não há um velho que se desengane. Que é isto? Assim como Deus não é hoje menos onipotente, assim a sua palavra não é hoje menos poderosa do que dantes era. Pois se a palavra de Deus é tão poderosa, se a palavra de Deus tem hoje tantos pregadores, por que não vemos hoje nenhum fruto da palavra de Deus? Esta tão grande e tão importante dúvida será a matéria do sermão. Quero começar pregando-me a mim. A mim será e também a vós. A mim para aprender a pregar, a vós para que aprendais a ouvir. Agora vamos fazer a leitura do terceiro parágrafo. Fazer pouco fruto à palavra de Deus no mundo pode proceder de um de 3 princípios: ou da parte do pregador, ou da parte do ouvinte, ou da parte de Deus. Para uma alma se converter por meio de um sermão, há de haver 3 concursos. Há de concorrer o pregador com a doutrina, persuadindo. Há de concorrer o ouvinte com o entendimento, percebendo. Há de concorrer Deus com a graça, alumiando.
Para um homem se ver a si mesmo, são necessárias três coisas: olhos, espelho e luz. Olhos, espelho e luz. Se tem espelho e é cego, não se pode ver por falta de olhos. Se tem espelho e tem olhos, e se é de noite, não se pode ver por falta de luz. Logo há mister luz, há mister espelho e há mister olhos. Há mister olhos. Há mister olhos. Que coisa é a conversão de uma alma, se não entrar um homem dentro em si e ver-se a si mesmo? Entrar um homem dentro em si e ver-se a si mesmo. Para esta vista são necessários olhos, é necessária luz e é necessário espelho. O pregador concorre com o espelho, que é a doutrina. Deus concorre com a luz, que é a graça. O homem concorre com os olhos, que é o conhecimento. Ora, suposto que a conversão das almas por meio de pregação depende destes três concursos, de Deus, do pregador e do ouvinte, por qual deles havemos de entender que falta? Por parte do ouvinte ou por parte do pregador? Ou por parte de Deus? Ora, suposto que a conversão das almas por meio da pregação depende destes três concursos, de Deus, do pregador e do ouvinte, por qual deles havemos de entender que falta? Por parte do ouvinte ou por parte do pregador ou por parte de Deus? Primeiramente, por parte de Deus não falta, nem pode faltar. Esta proposição é de fé definida no Concílio Tridentino e no nosso Evangelho a temos. Do trigo que deitou à terra o semeador, uma parte se logrou e três se perderam. E por que se perderam estas três? A primeira perdeu-se porque a afogaram os espinhos. A segunda porque a secaram as pedras. A terceira porque a pisaram os homens e a comeram as aves. Isto é o que diz Cristo. Mas notai o que não diz. Não diz que parte alguma daquele trigo se perdesse por causa do sol ou da chuva. A causa por que ordinariamente se perdem as sementeiras é pela desigualdade e pela intemperança dos tempos. Ou porque falta ou sobeja a chuva, ou porque falta ou sobeja o sol. Pois porque não introduz Cristo na parábola do Evangelho algum trigo que se perdesse por causa do sol ou da chuva? Porque o sol e a chuva são as influências da parte do céu, e deixar de frutificar a semente da palavra de Deus nunca é por falta do céu, sempre é por culpa nossa. Deixará de frutificar a sementeira ou pelo embaraço dos espinhos, ou pela dureza das pedras. Ou pelo embaraço dos espinhos, ou pela dureza das pedras, ou dos descaminhos dos caminhos. Mas por falta das influências do céu, isso nunca é, nem pode ser. Sempre Deus está pronto de sua parte com o sol para aquentar. E com a chuva para regar, com o sol para alumiar e com a chuva para amolecer, se os nossos corações quiserem. O qual faz nascer o seu sol sobre bons e maus e vira a chuva sobre justos e injustos. Mateus 5,45. O qual faz nascer o seu sol sobre bons e maus e vira a chuva sobre justos e injustos. Se Deus dá o seu sol e a sua chuva aos bons e aos maus que se quiserem fazer bons, como a negará? Este ponto é tão claro que não há para que nos determos em mais prova. O que deveria eu fazer à minha vinha e não fiz? Disse o mesmo Deus por Isaías. Sendo, pois, certo que a palavra divina não deixa de frutificar por parte de Deus, segue-se que ou é por falta do pregador ou por falta dos ouvintes. Por qual será? Os pregadores deitam a culpa nos ouvintes, mas não é assim. Se fora por falta dos ouvintes, não fizera a palavra de Deus muito grande fruto. Mas não fazer nenhum fruto e nenhum efeito não é por falta dos ouvintes. Provo. Os ouvintes ou são maus ou são bons. Se são bons, faz neles grande fruto a palavra de Deus. Se são maus, ainda que não faça neles fruto, faz efeito. No Evangelho o temos. O trigo que caiu nos espinhos nasceu, mas afogaram-no. Os espinhos cresceram juntamente e sufocaram-no. O trigo que caiu nas pedras nasceu também, mas secou-se.
e nascido secou-se. O trigo que caiu na terra boa nasceu e frutificou com grande multiplicação. E nascido frutificou 100%. De maneira que o trigo que caiu na boa terra nasceu e frutificou. O trigo que caiu na má terra não frutificou, mas nasceu, porque a palavra de Deus é tão fecunda que nos bons faz muito fruto, e é tão eficaz que nos maus, ainda que não faça fruto, faz efeito. Lançada nos espinhos não frutificou, mas nasceu até nos espinhos. Lançada nas pedras não frutificou, mas nasceu até nas pedras. Os piores ouvintes que há na igreja de Deus são as pedras e os espinhos. E por quê? Os espinhos por agudos, as pedras por duras. Ouvintes de entendimentos agudos e ouvintes de vontades endurecidas são os piores que há. Os ouvintes de entendimento agudo são maus ouvintes, porque vêm só a ouvir sutilezas, a esperar galantarias, a avaliar pensamentos e, às vezes, também a picar a quem os não pica. Outra parte caiu entre espinhos. O trigo picou os espinhos, antes os espinhos o picaram a ele. O trigo não picou os espinhos, antes os espinhos o picaram a ele. O mesmo sucede cá. O mesmo sucede cá. Cuidais que o sermão vos picou a vós, e não é assim. Vós sois o que picais o sermão. Por isso são maus ouvintes os de entendimentos agudos, mas os de vontades endurecidas ainda são piores, porque um entendimento agudo pode se ferir pelos mesmos fios, e vencer-se uma agudeza com outra maior. Mas contra vontades endurecidas nenhuma coisa aproveita a agudeza, antes dana mais. Porque quanto as setas são mais agudas, tanto mais facilmente se despontam na pedra. Ó, Deus nos livre de vontades endurecidas, que ainda são piores que as pedras. Ó, Deus nos livre de vontades endurecidas, que ainda são piores que as pedras. A vara de Moisés abrandou as pedras, e não pôde abrandar uma vontade endurecida. Ferindo 2 vezes a rocha com a sua vara, saíram dela águas preciosíssimas. E endureceu-se o coração do faraó. E como os ouvintes de entendimentos agudos e os ouvintes de vontades endurecidas serem os mais rebeldes, é tanta a força da divina palavra que, apesar da agudeza, nasce nos espinhos e, apesar da dureza, nasce nas pedras. Pudéramos arguir ao lavrador do Evangelho? Pudéramos arguir ao lavrador do Evangelho de não cortar os espinhos e de não arrancar as pedras antes de semear, mas de indústria deixou no campo as pedras e os espinhos, para que se visse a força do que semeava. É tanta a força da divina palavra que, sem cortar nem despontar espinhos, nasce entre espinhos. É tanta a força da divina palavra que, sem arrancar nem abrandar pedras, nasce nas pedras. Corações embaraçados como espinhos, corações secos e duros como pedras, ouvi a palavra de Deus e tende confiança. Tomai exemplo nestas mesmas pedras e nestes espinhos. Esses espinhos e essas pedras agora resistem ao semeador do céu, mas virá tempo em que essas mesmas pedras o aclamem, e esses mesmos espinhos o coroem. Quando o semeador do céu deixou o campo, saindo deste mundo, as pedras se quebraram para lhe fazerem aclamações, e os espinhos se teceram para lhe fazerem coroa. E partiram-se as pedras, e tecendo uma coroa de espinhos, a puseram sobre a sua cabeça. E se a palavra de Deus até dos espinhos e das pedras triunfa, se a palavra de Deus até nas pedras, até nos espinhos nasce, não triunfar dos alvedrios hoje a palavra de Deus, nem nascer nos corações, não é por culpa nem por indisposição dos ouvintes. E se a palavra de Deus até dos espinhos e das pedras triunfa, se a palavra de Deus até nas pedras, até nos espinhos nasce, não triunfar dos alvedrios hoje a palavra de Deus, nem nascer nos corações,
não é por culpa nem por indisposição dos ouvintes. Supostas estas duas demonstrações, suposto que o fruto e efeito da palavra de Deus não fica nem por parte de Deus, nem por parte dos ouvintes, segue-se por consequência clara que fica por parte do pregador. E assim é. Sabeis, cristãos, que por que não faz fruto a palavra de Deus? Por culpa dos pregadores. Sabeis, pregadores, por que não faz fruto a palavra de Deus? Por culpa nossa. Mas como em um pregador há tantas qualidades e em uma pregação há tantas leis, e os pregadores podem ser culpados em todas, em qual consistirá esta culpa? No pregador podem-se considerar 5 circunstâncias: a pessoa, a ciência, a matéria, o estilo, a voz. A pessoa que é, a ciência que tem, a matéria que trata, o estilo que segue, a voz com que fala. Todas estas circunstâncias temos no Evangelho. Vamos-las examinando uma por uma e buscando esta causa. Será porventura o não fazer fruto hoje a palavra de Deus, pela circunstância da pessoa? Será porque antigamente os pregadores eram santos, eram varões apostólicos e exemplares, e hoje os pregadores são eu e outros como eu? Boa razão é esta. A definição do pregador é a vida e o exemplo. Por isso Cristo no Evangelho não o comparou ao semeador, senão ao que semeia. Reparai. Não diz Cristo, saiu a semear o semeador, senão saiu a semear o que semeia. Eis que saiu o que semeia a semear. Entre o semeador e o que semeia há muita diferença. Uma coisa é o soldado e outra coisa o que peleja. Uma coisa é o governador e outra o que governa. Da mesma maneira, uma coisa é o semeador e outra o que semeia. Uma coisa é o pregador e outra o que prega. O semeador e o pregador é nome. O que semeia e o que prega é ação. E as ações são as que dão o ser ao pregador. Ter nome de pregador ou ser pregador de nome não importa nada. As ações, a vida, o exemplo, as obras são as que convertem o mundo. O melhor conceito que o pregador leva ao púlpito, qual cuidais que é? É o conceito que de sua vida tem os ouvintes. Antigamente convertia-se o mundo. Hoje, porque se não converte ninguém? Porque hoje pregam-se palavras e pensamentos. Antigamente pregavam-se palavras e obras. Hoje prega-se palavras e pensamentos. Antigamente pregavam-se palavras e obras. Palavras sem obras são tiros sem bala. Atroam, mas não ferem. A funda de Davi derrubou o gigante, mas não derrubou com o estalo, senão com a pedra. E a pedra se encravou na sua testa. E a pedra se encravou na sua testa. 1 Reis 17:49. As vozes da harpa de Davi lançavam fora os demônios do corpo de Saul, mas não eram vozes pronunciadas com a boca, eram vozes formadas com a mão. Davi tomava a harpa e a tocava com a mão. Por isso Cristo comparou o pregador ao semeador. O pregar, que é falar, faz-se com a boca. O pregar, que é semear, faz-se com a mão. Para falar ao vento bastam palavras. Para falar ao coração são necessárias obras. Diz o Evangelho que a palavra de Deus multiplicou 100 por 1. O que quer isto dizer? Quer dizer que de uma palavra nasceram 100 palavras? Não. Quer dizer que de poucas palavras nasceram muitas obras. Pois palavras que frutificam obras, vede se podem ser só palavras. Quis Deus converter o mundo e que fez? Mandou ao mundo seu Filho feito homem. Notai, o Filho de Deus, enquanto Deus, é palavra de Deus, não é obra de Deus. Gerado, não feito. O Filho de Deus, enquanto Deus e homem, é palavra de Deus e obra de Deus juntamente. E o Verbo se fez carne. De maneira que até de sua palavra desacompanhada de obras não ficou Deus, fiou Deus a conversão dos homens. De maneira que até de sua palavra desacompanhada de obras não fiou Deus a conversão dos homens.
Na união da palavra de Deus com a maior obra de Deus consistiu a eficácia da salvação do mundo. Verbo divino é palavra divina, mas importa pouco que as nossas palavras sejam divinas, se forem desacompanhadas de obras. A razão disto é porque as palavras ouvem-se, as obras veem-se. As palavras entram pelos ouvidos, as obras entram pelos olhos. E a nossa alma rende-se muito mais pelos olhos que pelos ouvidos. No céu ninguém há que não ame a Deus, nem possa deixar de o amar. Na terra há tão poucos que o amem. Todos o ofendem. Deus não é o mesmo e tão digno de ser amado no céu como na terra? Pois como no céu obriga e necessita a todos a o amarem, e na terra não. A razão é porque Deus no céu é Deus visto. Deus na terra é Deus ouvido. No céu entra o conhecimento de Deus à alma pelos olhos. Nós o veremos como ele é. 1 João 3:2. Nós o veremos como ele é. Na terra entra ali o conhecimento de Deus pelos ouvidos. A fé é pelo ouvido. E o que entra pelos ouvidos cresce, e o que entra pelos olhos necessita. Viram os ouvintes em nós o que nos ouvem a nós. E o abalo e os efeitos do sermão seriam muito outros. Viram os ouvintes em nós o que nos ouvem a nós, e o abalo e os efeitos do sermão seriam muito outros. Vai um pregador pregando a paixão, chega ao pretório de Pilatos, conta como a Cristo o fizeram rei de zombaria, diz que o tomaram uma púrpura e lhe a puseram aos ombros. Ouvem aquilo o auditório muito atento. Diz que teceram uma coroa de espinhos e que lhe a pregaram na cabeça. Ouvem todos com a mesma atenção. Diz mais que lhe ataram as mãos e lhe meteram nela uma cana por cetro. Continua o mesmo silêncio e a mesma suspensão nos ouvintes. Corre-se neste passo uma cortina, aparece a imagem do eis o homem. Eis todos prostrados por terra, eis todos a bater nos peitos. Eis as lágrimas, eis os gritos, eis os alaridos, eis as bofetadas. Que é isto que apareceu de novo nesta igreja? Tudo o que descobriu aquela cortina tinha já dito o pregador. Já tinha dito daquela púrpura, já tinha dito daquela coroa e daqueles espinhos, já tinha dito daquele cetro e daquela cana. Pois se isto então não fez abalo nenhum, como faz agora tanto? Porque então era eis o homem ouvido e agora é eis o homem visto. A relação do pregador entrava pelos ouvidos, a representação daquela figura entra pelos olhos. Sabem, padres pregadores, por que fazem pouco abalo os nossos sermões? Porque não pregamos aos olhos, pregamos só aos ouvidos. Por que convertia o Batista tantos pecadores? Porque assim como as suas palavras pregavam aos ouvidos, o seu exemplo pregava aos olhos. As palavras do Batista pregavam penitência. Fazei penitência. E o exemplo clamava, eis o homem. Eis aqui está o homem que é o retrato da penitência e da aspereza. As palavras do Batista pregavam jejum e repreendiam os regalos e demasias da gula. E o exemplo clamava, eis o homem. Eis aqui está o homem que se sustenta de gafanhotos e mel silvestre. As palavras do Batista pregavam composição e modéstia, e condenavam a soberba e a vaidade das galas. E o exemplo clamava, eis o homem, eis aqui está o homem vestido de peles de camelo, com mais cerdas e cilício à raiz da carne. As palavras do Batista pregavam despegos e retiros do mundo. Despegos e retiros do mundo. E fugir das ocasiões e dos homens. E o exemplo clamava, eis o homem. Eis aqui o homem que deixou as cortes e as cidades e vive num deserto e numa cova. Se os ouvintes ouvem uma coisa e veem outra, como se hão de converter? Jacó punha as varas manchadas diante das ovelhas quando concebiam, e daqui procedia que os cordeiros nasciam manchados. As ovelhas punham os olhos nas varas e pariam as suas crias manchadas e várias
e pintadas de diversas cores. Se quando os ouvintes percebem os nossos conceitos, têm diante dos olhos as nossas manchas, como hão de conceber virtudes? Se a minha vida é apologia contra a minha doutrina, se as minhas palavras vão já refutadas nas minhas obras, se uma coisa é o semeador e outra o que semeia, como se há de fazer fruto? Muito boa e muito forte razão era esta de não fazer fruto a palavra de Deus. Mas tem contra si o exemplo e experiência de Jonas. Jonas, fugitivo de Deus, desobediente, contumaz, e ainda depois de engolido e vomitado, iracundo, impaciente, pouco caritativo, pouco misericordioso e mais zeloso e amigo da própria estimação que da honra de Deus e salvação das almas, desejoso de ver sorvertida a Nínive e de a ver sorverter com seus olhos, havendo nela tanto mil inocentes. Contudo, este mesmo homem com um sermão converteu o maior rei, a maior corte e o maior reino do mundo, e não de homens fiéis, senão de gentes idólatras. Outra é logo a causa que buscamos. Qual será? Outra é logo a causa que buscamos. Qual será? Será, porventura, o estilo que hoje se usa nos púlpitos? Um estilo tão empeçado, um estilo tão dificultoso, um estilo tão afetado, um estilo tão encontrado a toda a arte e a toda a natureza? Boa razão é também esta. O estilo há de ser muito fácil e muito natural. Por isso Cristo comparou pregar ao semear. Saiu o que semeia a semear. Compara Cristo pregar ao semear, porque o semear é uma arte que tem mais de natureza que de arte. Nas outras artes, tudo é arte. Na música, tudo se faz por compasso. Na arquitetura, tudo se faz por regra. Na aritmética, tudo se faz por conta. Na geografia, tudo se faz por medida. O semear não é assim. É uma arte sem arte. Caia onde cair. Vede como semeava o nosso lavrador do Evangelho. Caía o trigo nos espinhos e nascia. Uma parte caiu entre espinhos, e os espinhos acresceram juntamente, e os espinhos cresceram juntamente. Caía o trigo nas pedras e nascia. Outra parte caiu entre pedras, outra parte caiu entre pedras e nascia. Caiu o trigo na terra boa e nascia. Outra parte caiu em terra boa e nascia. Ia o trigo caindo e ia nascendo. Assim há de ser o pregar. Hão de cair as coisas e hão de crescer, nascer, tão naturais. Hão de cair as coisas e hão de crescer, tão naturais, que vão caindo, tão próprias, que venham nascendo. Que diferente é o estilo violento e tirânico que hoje se usa. Vir os tristes passos da Escritura, como quem vem ao martírio. Uns vêm acorrentados, outros vêm arrastados, outros vêm estirados, outros vêm torcidos, outros vêm despedaçados, só atados não vêm. Há tal tirania? Então, no meio disto, que bem levantado está aquilo. Não está a coisa no levantar, está no cair. Caiu. Notai uma alegoria própria de nossa língua. O trigo do semeador, ainda que caiu 4 vezes, só de 3 nasceu. Para o sermão vir nascendo, há de ter 3 modos de cair. Há de cair com a queda, há de cair com cadência, há de cair com caso. A queda é para as coisas, a cadência para as palavras, o caso para a disposição. A queda é para as coisas, porque hão de vir bem trazidas e em seu lugar. Hão de ter queda. A cadência é para as palavras, porque não hão de ser escabrosas, nem dissonantes, hão de ter cadência. O caso é para a disposição, porque há de ser tão natural e tão desafetado que pareça caso e não estudo. Caiu, caiu, caiu. Já que falo contra os estilos modernos, quero alegar por mim o estilo do mais antigo pregador que houve no mundo. E qual foi ele? O mais antigo pregador que houve no mundo foi o céu. Os céus publicam a glória de Deus.
e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Os céus publicam as glórias de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Diz Davi: suposto que o céu é pregador, deve de ter sermões e deve de ter palavras. Se tem, diz o mesmo Davi, tem palavras e tem sermões, e mais, muito bem ouvidos. Não há linguagem nem fala, por quem não sejam entendidas as suas vozes. E quais são estes sermões e estas palavras do céu? As palavras são as estrelas, os sermões são a composição, a ordem, a harmonia e o curso delas. As palavras são as estrelas, os sermões são a composição, a ordem, a harmonia e o curso delas. Vede como diz o estilo de pregar do céu, com o estilo que Cristo ensinou na terra. Um e outro é semear. A terra semeada de trigo, o céu semeado de estrelas. O pregar há de ser como quem semeia, e não como quem ladrilha ou azuleja. Ordenado, mas como as estrelas que permanecem em sua ordem. Todas as estrelas estão por sua ordem, mas é a ordem que faz influência, não é a ordem que faça lavor. Não fez Deus o céu em xadrez de estrelas, como os pregadores fazem um sermão em xadrez de palavras. Se de uma parte está branco, da outra há de estar negro. Se de uma parte está dia, da outra há de estar noite. Se de uma parte dizem luz, da outra hão de dizer sombra. Se de uma parte dizem desceu, da outra hão de dizer subiu. Basta que não havemos de ver num sermão duas palavras em paz. Todas hão de estar sempre em fronteira com o seu contrário. Aprendamos do céu o estilo da disposição e também o das palavras. Como hão de ser as palavras? Como as estrelas. As estrelas são muito distintas e muito claras. Assim há de ser o estilo da pregação, muito distinto e muito claro. E nem por isso tem mais que pareça o estilo baixo. As estrelas são muito distintas e muito claras e altíssimas. O estilo pode ser muito claro e muito alto. Tão claro que o entendam os que não sabem, e tão alto que tenham muito que entender nele os que sabem. O rústico acha documentos nas estrelas para a sua lavoura, e o mareante para a sua navegação, e o matemático para as suas observações e para os seus juízos. De maneira que o rústico e o mareante, que não sabem ler nem escrever, entendem as estrelas, e o matemático, que tem lido quantos escreveram, não alcança a entender quanto nelas há. Tal pode ser o sermão. Estrelas que todos as veem, e muito poucos as medem. Estrelas que muitos a veem e muito poucos as medem. Estrelas que todos as veem, e muito poucos as medem. Muito poucos as medem. Sim, padre. Porém, esse estilo de pregar não é pregar culto. Mas fosse este desventurado estilo que hoje se usa. Os que o querem honrar chamam-lhe culto. Os que o condenam chamam-lhe escuro. Mas ainda lhe fazem muita honra. O estilo culto não é escuro, é negro. E negro boçal e muito cerrado. É possível que somos portugueses e havemos de ouvir um pregador em português. E não havemos de entender o que diz. Assim como há lexicon para o grego e calepino para o latim, assim é necessário haver um vocabulário do púlpito. Eu, ao menos, o tomara para os nomes próprios, porque os cultos têm desbatizados os santos, e cada autor que alegam é um enigma. Assim o disse o cetro penitente, assim o disse o evangelista Apeles, assim o disse a águia de África, o favo de Claraval, a púrpura de Belém, a boca de ouro, a tal modo de alegar. O cetro penitente dizem que é Davi, como se todos os cetros não foram penitentes. O evangelista Apeles, que é São Lucas, o favo de Claraval, São Bernardo, a águia de África, Santo Agostinho, a púrpura de Belém, São Jerônimo, a boca de ouro, São João Crisóstomo. E quem quitaria ao outro cuidar que a púrpura de Belém é Herodes, que a águia de África é Cipião,
e que a boca de ouro é Midas. Se houvesse um advogado que alegasse assim a Bartolo e Baldo, havíeis de fiar dele o vosso pleito? Se houvesse um homem que assim falasse na conversação, não o havíeis de ter por nécio? Pois o que na conversação seria necessidade, como há de ser discrição no púlpito? Pois o que na conversação seria necessidade, como há de ser discrição no púlpito? Boa me parecia também esta razão, mas como os cultos pelo polido e estudado se defendem com o grande Nazianzeno, com Ambrósio, com Crisólogo, com Leão, e pelo escuro e duro, com Clemente Alexandrino, com Tertuliano, com Basílio de Seleucida, com Zeno Veronense e outros, não podemos negar a reverência a tamanhos autores, posto que desejáramos nos que se prezam de beber destes rios a sua profundidade. Qual será logo a causa de nossa queixa? Será pela matéria ou matérias que tomam os pregadores? Usa-se hoje um modo que chamam de apostilhar o Evangelho, em que tomam muitas matérias, levantam muitos assuntos, e quem levanta muita caça e não segue nenhuma, não é muito que se recolha com as mãos vazias. Boa razão é também esta. O sermão há de ter um só assunto e uma só matéria. Por isso Cristo disse que o lavrador do Evangelho não semeara muitos gêneros de sementes, senão uma só. Saiu o que semeia a semear. Semeou uma semente só, e não muitas. Porque o sermão há de ter uma só matéria, e não muitas matérias. Se o lavrador semeara primeiro o trigo, e sobre o trigo semeara centeio, e sobre o centeio semeara milho grosso e miúdo, e sobre o milho semeara cevada, que havia de nascer? Uma mata brava, uma confusão verde. Eis aqui o que acontece aos sermões deste gênero. Como semeiam tanta variedade, não podem colher coisa certa. Quem semeia misturas mal pode colher trigo. Se um anal fizesse um bordo para o norte, um bordo para o norte e outro para o sul, outro para o leste e outro para o oeste, como poderia fazer viagem? Por isso nos púlpitos se trabalha tanto e se navega tão pouco. Um assunto vai para um vento, outro assunto vai para outro vento, que se há de colher senão vento. O Batista convertia muitos em Judéia, mas quantas matérias tomava? Uma só matéria, preparai o caminho do Senhor. Uma só matéria, preparai o caminho do Senhor. Jonas converteu os ninivitas. Mas quantos assuntos tomou? Um só assunto. Ainda 40 dias e Nínive será subvertida. A subversão da cidade. De maneira que Jonas em 40 dias pregou um só assunto, e nós queremos pregar 40 assuntos em uma hora? Por isso não pregamos nenhum. O sermão há de ser de uma só cor, há de ter um só objeto, um só assunto, uma só matéria. Há de tomar o pregador uma só matéria, há de defini-la para que se conheça, há de dividi-la para que se distinga, há de prová-la com a escritura, há de declará-la com a razão, há de confirmá-la com o exemplo, há de amplificá-la com as causas, com os efeitos, com as circunstâncias, com as conveniências que se hão de seguir, com os inconvenientes que se devem evitar. Há de responder às dúvidas, há de satisfazer às dificuldades, há de impugnar e refutar com toda a força de eloquência os argumentos contrários, e depois disto há de colher, há de apertar, há de concluir, há de persuadir, há de acabar. Isto é sermão, isto é pregar, e o que não é isto é falar de mais alto. Não nego, nem quero dizer que o sermão não haja de ter variedade de discursos, mas esses hão de nascer todos da mesma matéria, e continuar e acabar nela. Quereis ver tudo isto com os olhos? Ora, vede, uma árvore tem raízes, tem troncos, tem ramos, tem folhas, tem varas, tem flores, tem frutos. Assim há de ser o sermão, há de ter raízes fortes e sólidas, porque há de ser fundado no Evangelho.
há de ter um tronco, porque há de ter um só assunto e tratar uma só matéria. Deste tronco hão de nascer diversos ramos, que são diversos discursos, mas nascidos da mesma matéria e continuados nela. Estes ramos não hão de ser secos, senão cobertos de folhas, porque os discursos hão de ser vestidos e ornados de palavras. Há de ter esta árvore varas, que são a repreensão dos vícios, há de ter flores, que são as sentenças, e por remate de tudo há de ter frutos, que é o fruto, e o fim a que se há de ordenar o sermão. De maneira que há de haver frutos, há de haver flores, há de haver varas, há de haver folhas, há de haver ramos, mas tudo nascido e fundado em um só tronco, que é uma só matéria. Se tudo são troncos, não é sermão, é madeira. Se tudo são ramos, não é sermão, são maravilhas. Se tudo são falhas, não é sermão, são versas. Se tudo são varas, não é sermão, é feixe. Se tudo são flores, não é sermão, é ramalhete. Serem tudo frutos não pode ser, porque não há fruto sem árvore. Assim que nesta árvore, a que podemos chamar árvore da vida, há de haver o proveitoso do fruto, o formoso das flores, o rigoroso das varas, o vestido das folhas, o estendido dos ramos, mas tudo isto nascido e formado de um só tronco, e esse não levantado no ar, senão fundado nas raízes do Evangelho, semear a semente. Eis aqui como hão de ser os sermões, eis aqui como não são, e assim não é muito que se não faça fruto com eles. Tudo o que tenho dito pudera demonstrar largamente, não só com os preceitos dos Aristóteles, dos Túlios, dos Quintilianos, mas com a prática observada do príncipe dos oradores evangélicos, São João Crisóstomo, e São Basílio Magno, São Bernardo, São Cipriano, e com as famosíssimas orações de São Gregório Nazianzeno, mestre de ambas as igrejas. E pondo que nestes mesmos padres, como em Santo Agostinho, São Gregório e muitos outros, se acham os evangelhos apostilados com nomes de sermões e homilias, uma coisa é expor e outra é pregar. Uma é ensinar e outra persuadir. E desta última é que eu falo, com a qual tanto fruto fizeram no mundo Santo Antônio de Pádua e São Vicente Ferrer. Mas nem por isso entendo que seja ainda esta a verdadeira causa que busco. Eu vou continuar posteriormente os próximos capítulos, o parágrafo, certo? Então aqui está no parágrafo 7º, para continuar na próxima leitura.